Olá pessoal, esse vídeo então diz respeito à disciplina de psicoterapia infantil, a aula referente ao dia 9/4. Eu optei por recapitular alguns conceitos com base em algumas dúvidas de alunos que vieram falar comigo no privado e também de dúvidas que surgiram nas discussões que fizemos durante as últimas lives, tá? Então, não se trata de uma revisão, nós ainda vamos fazer uma revisão antes da avaliação, mas sim de um momento para a gente recapitular algumas coisas, levando em consideração que toda dúvida é válida, deve ser sanada e a gente vai retomar quantas vezes forem necessárias até que as dúvidas sejam majoritariamente eliminadas. Então vamos lá. Primeiro dado. A nossa disciplina tem como base teórica a psicanálise e como base técnica a brincadeira, porque na psicanálise, para trabalhar com criança, nós nos utilizamos da brincadeira como recurso técnico. Ok. O que então a gente precisa observar na brincadeira da criança enquanto ela está em sessão? Ana Maria Efron propõe 8 indicadores para a gente se organizar enquanto observa a criança brincando. Esses 8 indicadores estão lá no capítulo 10 do livro Ludodiagnóstico que eu já disponibilizei para vocês. Nós também já trabalhamos em aula presencial esses 8 indicadores, mas eu achei bom retomarmos aqui nas nossas aulas online. Primeiro indicador. Antes, esses indicadores não dizem respeito a um roteiro padronizado. Eles servem apenas para a gente orientar a nossa observação, tá? Então, um indicador é a escolha do brinquedo. O brinquedo que a criança escolhe está relacionado com o momento evolutivo, afetivo e cognitivo em que se encontra a criança. Então, ela escolhe um brinquedo mais infantilizado, isso tem a ver com a idade em que ela se encontra. Ela escolhe um brinquedo mais elaborado, ela é um pouquinho mais velha, então a gente consegue observar isso. Segundo, é a modalidade de brinquedo. Então, cada criança vai estruturar uma modalidade de brinquedo baseada nas formas em que ela manifesta o seu ego, os seus traços de funcionamento psíquico. Então, ela pode se expressar de forma organizada, de maneira lógica ou desorganizada. Ela pode expressar comportamentos estereotipados ou comportamentos perseverativos, insistentes, repetitivos. Então, a gente consegue observar isso também enquanto ela brinca. Outro indicador é a psicomotricidade, então a gente pode verificar se as condutas motoras da criança estão adequadas para a idade em que ela se encontra, para a fase evolutiva em que ela se encontra. Outro indicador, personificação. A criança assume papéis dentro da brincadeira, ela coloca o terapeuta assumindo papéis, os papéis que ela cria, as relações que ela cria entre os personagens correspondem àquilo que ela vive, à realidade vivida, ou ela cria uma outra realidade. Podemos também observar isso. Criatividade. A criança constrói um novo objeto, ela relaciona elementos novos, ela usa um objeto que originalmente tem uma função para uma outra função para adequar a brincadeira que ela está criando, também é possível observar. Capacidade simbólica é a expressão lúdica da criança. Com isso, a gente pode verificar se os conteúdos estão sendo expressos segundo a idade em que ela se encontra e se também por meio da brincadeira a gente consegue identificar a fase psicossexual dela.
se ela está regredida ou fixada também em alguma fase anterior. A tolerância à frustração, a gente pode observar, por exemplo, quando chega a hora de finalizar o trabalho, a sessão, se ela aceita ou não que acabou, se ela aceita ou não alguma regrinha de jogo, se ela tem dificuldade de enfrentar adversidades dentro da brincadeira, se algo ali na brincadeira ficou difícil, ela tenta solucionar a dificuldade ou ela desiste de brincar e muda de brincadeira. Nós podemos observar isso e entender como uma capacidade de tolerância à frustração. E o oitavo indicador é a adequação à realidade. Ela se adequa à tarefa, ela consegue se separar dos responsáveis para entrar na sessão, na sala, ela consegue compreender as instruções, ela consegue se colocar no seu papel, entender o papel do outro. Enfim, esses 8 indicadores servem como um parâmetro, servem como guia para a gente observar a brincadeira da criança. Porém, se nós voltarmos aqui, por exemplo, no indicador 6, capacidade simbólica, o que a autora coloca? Podemos observar se a criança está no momento psicossexual correspondente à sua idade, ou se está regredida ou fixada em algum outro estágio. Isso significa que a gente precisa conhecer as fases psicossexuais, certo? E onde estão descritas essas fases? Aí nós entramos na parte teórica da disciplina. Então, vocês já viram lá em anos anteriores que Freud escreveu os 3 ensaios sobre a sexualidade em 1905 e colocou lá fase oral, fase anal, fase fálica, o período de latência e depois a fase genital. Então, nós precisamos ter sempre a nossa fundamentação teórica para que a gente consiga identificar, no nosso exemplo aqui, a capacidade simbólica da criança. E também que a gente consiga identificar os outros indicadores, certo? Então, a gente volta agora um pouquinho para a fundamentação teórica. Freud, pensando em psicanálise, a gente pensa automaticamente em Freud, ele não trabalhou diretamente com crianças, mas a partir da psicanálise que ele foi desenvolvendo com adultos, ele descobriu que as lembranças dos adultos quase sempre estavam associadas a conflitos vivenciados na infância. Então, ele entendeu a infância como um momento muito importante. Aí ele elaborou a teoria sobre a sexualidade infantil. Em 1905 foi publicado esse texto e pediu a colegas adultos que mandassem observações de seus próprios filhos, o que culminou no texto Análise da Fobia de uma Criança de 5 anos, Pequeno Hans, em 1909. Então, em 1905, nós temos os 3 ensaios que vocês já viram, que precisa estar na pontinha da língua, ok? Se tiver dúvida, retomem o texto, tragam as dúvidas para a gente conversar. Também precisamos saber que a primeira psicanalista de crianças foi a Hermine, e ela entendia que a psicoterapia infantil tinha funções educativas. Ou seja, a gente precisava educar as crianças daquilo que é certo e é errado. Anna Freud, filha de Freud, também tinha mais ou menos o mesmo posicionamento. Nós não vamos entrar em detalhes em relação a essas duas. Fica aí só para vocês terem conhecimento. Também temos uma autora, Melanie Klein, muito importante no que diz respeito à psicoterapia infantil, que entende que a psicoterapia infantil tem o mesmo objetivo da psicoterapia com adultos. Qual o objetivo? Interpretar o conteúdo inconsciente por meio do manejo da transferência.
O que mudaria para Melanie Klein em relação à terapia dos adultos é que a técnica seria diferente. Qual que é a técnica, então? A brincadeira, que pode ser chamada de ludoterapia ou técnica ludodiagnóstica. Beleza, então Melanie Klein entende que o objetivo é o mesmo para adulto e para criança, o que muda é a técnica. E aí a gente entra no artigo do Fulgêncio, que coloca os aspectos gerais do brincar para Melanie Klein. O que ele diz? Que Melanie Klein é freudiana, ou seja, a Melanie Klein se baseia nas características do paradigma freudiano e entende que o problema de base, o problema que estrutura o psiquismo, é a questão do complexo de Édipo. A brincadeira, então, vai ser a forma pela qual a criança vai conseguir expressar o seu mundo interno e as suas fantasias inconscientes e infantis. Essa brincadeira, então, precisaria ser interpretada. Interpretar a brincadeira é o mesmo que interpretar os conteúdos das fantasias inconscientes. Bom, se a brincadeira expressa as fantasias inconscientes, então, ao interpretar a brincadeira, estaríamos interpretando as fantasias inconscientes, tá? Como que a criança expressa a fantasia inconsciente? Pela brincadeira, ou seja, pelo simbolismo. Ela simboliza lá num elemento da brincadeira, num carrinho, por exemplo, alguma coisa relacionada às suas fantasias inconscientes. Com isso, ao interpretar, nós teríamos então a capacidade de mudar. O objetivo é diminuir a ansiedade infantil que tem relação com aquela fantasia inconsciente que está sendo expressa. Então, se a criança brinca com um carrinho e por meio do carrinho ela expressa a fantasia X, e isso gera angústia, ansiedade. Então, a gente interpreta a fantasia X que está aparecendo no carrinho e isso faz com que a ansiedade dela diminua. Resumidamente, já passamos até do tempo? É isso. Nós vimos isso até agora. Ficamos de trabalhar os casos Dick e Ruth da Melanie Klein. Deixei em vermelhinho, porque estou em dívida com vocês. Vamos trabalhar ainda nesse bimestre. E aí temos outros autores que discutem a psicoterapia infantil. Arminda Berasturi, Maud Manoni, Winnicott, Françoise Doutor. São nomes importantes de psicoterapia infantil. Vamos ver todos? Infelizmente não vai dar tempo. Mas nós vamos ver a partir do próximo bimestre o Winnicott. Ok? Então essa aula serviu de uma revisão. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Vamos retomar tudo isso na live à noite e a gente se encontra lá. Até mais!